Matola é fácil acusar a Renamo porque a diferença, desculpa, é fácil acusar o MDM porque a diferença assim o permite. Mas já não podem fazer na Machixe, já não podiam fazer na Massinga, não pode se dizer, portanto, em Ribaui, porque ficou claro que os números não permitiam. O caso da Machixe, por exemplo, os membros do MDM, porque ali não estava em causa qualquer apoio, porque os números não permitiam que qualquer outro partido elegesse para a mesa, porque a Frelimo tinha uma maioria bastante para colocar. Mas a estratégia do MDM era inviabilizar a governação de Calixto Costa na Matola? Não. Eu penso que a questão, não sei como é que se vê a questão de mesa, quando se tem uma maioria da oposição, a priori a ideia não pode ser vista como mecanismo de inviabilização. Antes, pelo contrário, um mecanismo, porque as assembleias não podem ter como objetivo inviabilizar o processo. Antes, pelo contrário, uma assembleia municipal tem que servir como um elemento regulador. Eu penso que com uma maioria diferente da governação, pode permitir que, de fato, os excessos que nós temos estado a sentir ao nível da governação, fez bem referência, por exemplo, a nível central, se tivéssemos uma Assembleia da República que tivesse maioria diferente do partido governamental, penso que alguns excessos podem ser controlados. Eu penso que a perspectiva é esta. Não me parece que seja uma perspectiva de inviabilização, porque eu, pessoalmente, não concordaria com uma oposição que tenha como agenda inviabilização de uma ação governativa. Muito bem, vamos ao nosso primeiro intervalo. Estaremos a seguir para analisar outros assuntos aqui no Resenha Semanal. Até já. Esta semana o Presidente da República exonerou a Vice-Ministra das Finanças, Maria Isaltina Salles Lucas. Maria Isaltina Salles Lucas foi presidente do Instituto Nacional de Estatística por aproximadamente 6 meses, até o momento em que foi conduzida ao cargo de Vice-Ministra das Finanças. Antes disso também foi secretária permanente do Ministério da Economia e Finanças, instituição na qual também desempenhou, entre outros cargos, o cargo de Diretora Nacional de Tesouro, e foi quando do exercício desta última função que fiz menção, que, segundo portanto, o relatório da CROL, da Autoria sobre a Dívida Pública, teria emitido pareceres favoráveis para que o Governo contratasse, portanto, as dívidas comerciais a favor das empresas Ematum, MAM e Proíndicos, e consta que também, entre aspas, como prémio do exercício das suas funções, teria sido conferida, portanto, o cargo de administradora de uma dessas instituições, concretamente da Ematum, cargo que, ainda que não tenha sido executivo, mas cargo ocupou por 12 meses e suspeita-se que, por via disso, tenha também embolsado algum valor monetário, portanto, à luz, portanto, do exercício destas funções. Bom, isto é aquilo que se escreve. Será que a exoneração de Isaltina Lucas tem que ver com o processo das dívidas públicas ou é uma estratégia que Filipe Nunes encontrou para refrescar a sua máquina governativa? Julião. Bom, parece que, apesar da crítica associar a exoneração da vice-ministra do Ministério da Economia e Finanças à questão da dívida pública, até porque, tendo em conta o que disse há pouco, fazer algum sentido, pode ser forçado, de certo modo. Também pode ser real, mas, tomando a partir de que o chefe do Estado tem prerrogativa de nomear, exonerar, as pessoas, quando bem entenderam, as coisas assim, objetivamente tiverem preenchido na ótica dele, parece mais especulativo neste momento concluirmos de que a vice-ministra foi exonerada por causa até porque, se repararmos, dentro do rol dos arguidos, pelo menos que são elencáveis com as alíneas A, B, C, ou não me parece constar o nome dela, neste momento.
E logo, a partida, me parecer um pouco absurdo pensar que a exoneração possa ter ligações com a questão da dívida pública. Mas há um artigo do Jornal de Notícias que fala sobre este caso e os processos número 1 e 15 /PGR/2015, portanto, mostram que o nome de Maria Exaltina Salles Lucas está lá. Consta, portanto, entre os 16 suspeitos de estarem envolvidos na contratação das dívidas comerciais a favor dessas três empresas. O nome dela está claramente lá. Sim. Há um aspecto que temos que clarificar. O Martim há pouco disse bem que ela, quando da contratação da dívida, era diretora nacional do Tesouro, que de uma ou de outra forma tinha que intervir no processo. Tanto que existe um parecer favorável dela na questão das três empresas. É um ponto assente, e isso não há volta a dar. A segunda é a relação à questão da nomeação para o Conselho de Administração de uma das empresas ligada à contratação da dívida pública. Essa matéria, parece-me, faz parte do rol dos 15 ou 16 pessoas que foi enviado ao Tribunal Administrativo para a sua análise. E essa matéria não é do Fórum Criminal, é do Fórum Administrativo. Havendo uma decisão, será meramente administrativa. Essa é a minha opinião. Segundo, o chefe do Estado, como disse no início, tem a prerrogativa de nomear as pessoas. Felizmente ou infelizmente, cá, quando se nomeia um ministro ou um governante, não conhecemos as razões. Do mesmo modo que o chefe do Estado, quando exonerou, não aparece no comunicado as razões. O que estão a fazer é um exercício meramente especulativo ou de associação, até porque o tempo assim o permite. Mas tem que chamar a atenção que não podemos ter como certo que a exoneração da vice-ministra tenha necessariamente a ver com isso. Agora, vamos fazer esse exercício que muitos querem que seja feito, associar-se à dívida oculta. Eu diria que, a ser verdade, a decisão do chefe do Estado é mais que acertada e coerente com aquilo que foi seu discurso inaugural, de combate à corrupção e de todo um percurso que o chefe do Estado tenta transmitir, de desassociar-se de pessoas ligadas a processos mal parados. E até, nessa perspectiva, diria que a decisão até vem tarde, porque já está lá há mais ou menos um ano e meio, com o processo a decorrer. Aliás, até a sua nomeação já tinha o processo sobre as dívidas a decorrer. Por isso que, se ficar nesse misto entre muros, porque não existem, pelo menos não é fortunado público, as razões da sua exoneração, até porque pode ser mesmo uma questão estratégica para refrescar a sua máquina, dar uma nova dinâmica, eventualmente com alguém venha a ser nomeado, ou porque o chefe do Estado entende possa nomeá-la para outras funções que entender conveniente. Exato, mas o que tem acontecido normalmente nesse tipo de atos do Presidente da República, quando exonera, imediatamente nomeia, neste caso foi uma exoneração e precedida por um silêncio. Não, mas se tiver acompanhar com alguma atenção, pelo menos o consulado do presidente Filipe Nyusi, não é o primeiro caso em que há a exoneração de uma vice ou ministra e que fica um período longo e sem o ministério sem um vice, e já aconteceu em outros ministérios. Não me parece que seja o caso, mas de todo modo há que saudar a decisão do chefe do Estado, na perspectiva que mais agrada a toda a massa crítica, de se associar-se eventualmente à questão da dívida pública, de ser uma decisão coerente com aquilo que sempre foi o seu discurso inicial. Muito bem. Miguel Mapote, a exoneração de Maria Exaltina Lucas, na sua opinião, tem que ver com o processo da dívida pública ou é uma decisão de Filipe Nyusi de refrescar a sua máquina governativa quando está praticamente, sensivelmente, 10 meses para o fim, portanto, do seu primeiro mandato? Bem, é assim, está na prerrogativa do Presidente da República nomear ou exonerar. E também sem dever nenhuma explicação. Mas agora, vamos ver o timing, o tempo em que isso ocorre.
E se numa aldeia, por exemplo, desaparece uma velha, cabelo branco, procuramos, não encontramos nas casas, procuramos, e depois vamos encontrar excrementos de hiena, por exemplo, mas aparece lá cabelo branco. Nós não vamos investigar, vamos dizer, não, esta hiena é que comeu aquela velha. Então, o problema do timing. Então, nós associamos por causa da altura em que isso acontece. E também podemos perceber que fica subjacente que o Presidente da República está numa altura também de limpeza da imagem. A própria imagem dele. Isso porque estamos num ano eleitoral. Conforme disse, Julião ele é precisa, o candidato e o próximo vencedor. Não é? Ele precisa de fazer isso. Precisa de fazer isso. Porque ele carrega uma tocha. Porque nas sucessões, por exemplo, no Partido do Frelimo, é uma espécie de tocha em que um é indicado candidato, ele tem o quê? Obrigatoriedade de vencer eleições, que é para também, no fim do mandato, entregar o outro da Frelimo. Esse tipo de tocha, ele é um estafeta do poder, que corre, depois tem que entregar o outro, também do mesmo partido. Então, ainda não temos na história das sucessões da Frelimo de um presidente que já perdeu. Não é? Seria primeira vez na história se isso vier a acontecer. Então, por causa desse peso da própria história das sucessões, ele a todo custo tem que levar a sua própria imagem, com vista às eleições que se avizinham. Isso é óbvio. Relacionado ou não, ele tem que fazer. E vamos ter, quer dizer, já não é surpresa também a questão da doutora Exaltina. É o que nós esperávamos, até exigíamos as pessoas. Mas poderemos ter também algumas surpresas a partir deste processo. Porque a partir do momento que os nomes dos ditos 18, não é? Já são dois que estão já à ribalta, por exemplo, o Xang Majesta, mas os 16 ainda permanecem no segredo. E, consistentemente, só estão à ribalta dois nomes de pessoas que estavam, portanto, no mesmo Ministério. Estamos a falar do Ministério da Economia e Finanças. Não, porque o Ministério foi a sede da manipulação de todo o processo. Okay. Isso justifica que só podia estar lá mesmo. Mas há muitos outros, não é? Eu acredito que se houver, por exemplo, uma reunião grande, magna, nos próximos tempos da Frelimo, acho que, forçosamente, os próprios membros da Frelimo vão exigir que os nomes sejam divulgados. Porque o silêncio, não sei se está a ver, o silêncio mancha o próprio partido. Quer dizer, associam o silêncio, não é, ao próprio partido. Isso não é bom, enquanto pode não ser isso. Está a perceber? Então, eu sou da opinião que o Presidente da República, naquilo que ele está a fazer, ele tem que evitar qualquer nódoa, não é? Do sumo de caju que caia na sua camisa branca. Não é? Ele tem que evitar a todo custo. Porque os tempos são muito sensíveis agora. Não estamos em 75, não estamos na década de 80, não é? A consciência dos moçambicanos, nós vimos aqui esse exercício da migração de consciência que estamos a falar nas autarquias, não é? Que são pessoas de um partido, eleitos por um partido, mas foram votar no outro. Não. Então, isso aqui é suposto que aconteça, caso não haja as devidas precauções. Exato. Tá vendo? Exato. Então, eu sou da opinião que o Presidente tem que continuar a fazer isso. Ele entrou no poder sem nós termos conhecimento de pelo menos um pecado dele, em termos de funções públicas. Exato. Um pecado dele, não é? Mas estando lá, a prática é o critério da verdade, há boas coisas que ele está fazendo, não é? Mas também há coisas que nada é bom, não. Então, ele tem que fazer, tem que purificar. Purificar as fileiras. Como forma de proteger-se a si próprio. Ok. Renato, como é que olha a exoneração de Maria Exaltina Lucas? É uma coincidência com o caso das dívidas ocultas
ou é uma estratégia de Filipe Nunes refrescar a sua máquina governativa ou, conforme disse Miguel Mabota, forma de melhorar, portanto, a sua imagem perante a comunidade internacional no que concerne a questão do esclarecimento sobre as dívidas comerciais não declaradas a favor das empresas Ematum, MAM e Proíndicos? Bom, sobre essa questão, acredito que não é coincidência, não se trata de refrescar a máquina, de facto está no âmbito dos mínimos que o presidente Nunes procura levar a cabo, de facto para lavar a imagem diante da pressão social, primeiro, a nível dos moçambicanos, que automaticamente são eleitores, mas também diante da comunidade internacional. Eu digo os mínimos porque sobre esta situação das dívidas ocultas, eu penso que ainda não está a ser feito o essencial. A exoneração desta senhora era esperada, espera-se outro tipo de medidas concretas sobre os 16, que ainda não são devidamente conhecidos. Se estão conhecidos, parece que não há nenhuma ação concreta que vise, portanto, que vise a responsabilização ou o afastamento ou o distanciamento destes elementos constituídos arguídos no processo. Agora, é importante verificar que, de facto, se nós temos pessoas que são arguídos, não podem continuar no aparelho de administração do Estado, na nossa administração pública, porque, de facto, acaba deixando uma mancha. Eu lembro que há uns 2, 3 anos atrás, na autarquia da Matola, a minha bancada levantou uma situação de um vereador que era arguído num processo crime, entretanto tinha sido nomeado vereador, e nós fizemos o barulho necessário e felizmente fomos ouvidos, este homem caiu. Acredito que esta situação tem que ocorrer, é preciso oferecer a dignidade aos moçambicanos. Nós não podemos ficar com uma sensação de que somos governados por pessoas em conflitos com a lei. Portanto, nesse aspecto, o chefe do Estado, se foi por esta via, terá feito uma boa ação, mas é muito pouco ainda, precisa de fazer muito mais para distanciar-se claramente da questão das dívidas ocultas. E nós continuamos a apelar que uma das coisas mais visíveis e muito importantes que tem que ser feito é chamar a atenção à bancada na Assembleia da República. Imediatamente tem que revogar a responsabilização dos moçambicanos na questão da dívida. Penso que ao fazer isto e tantas outras situações de limpeza de imagem aos moçambicanos, eu penso que este senhor poderá ser digno do nosso respeito como moçambicanos, poderá ser digno de nosso respeito como sociedade e pode ter certeza que será digno de respeito da comunidade internacional, dos doadores e tudo mais. Então, neste momento, eu gostaria que fosse o começo e houvesse outras ações. Eu espero que nesta linha de pensamento, o chefe do Estado poderá nos surpreender pela positiva nos próximos tempos, lançando outras ações concretas de distanciamento, portanto, dele na questão da fraude financeira que Moçambique viveu. Muito bem, vamos fazer mais um intervalo. Vamos daqui a pouco para analisar outro assunto aqui da agenda de hoje do nosso resenha semanal. Até já. Muito bem, estamos em fevereiro, mês dos heróis moçambicanos, e essa questão dos heróis durante muito tempo suscitou debate muito aceso, portanto, nos anais da política nacional, sob o ponto de vista da definição de quem deve ser ou não, portanto, considerado herói no nosso país.
É bem verdade que o processo acabou encalhado na Assembleia da República. Acredita-se que na próxima legislatura possa se debater. Mas enquanto isso não acontecer, aproveitando a boleia de termos comemorado há bem pouco tempo o Dia dos Heróis Nacionais, 3 de fevereiro, o que acham, portanto, dessa questão? Quem deve ser considerado herói no nosso país? Quais são os pressupostos que deviam ser levados a cabo para se chegar à conclusão de que Julião, Mobote, Moelega podem ou não ser, tanto, heróis? Isto à margem das críticas que vinham sendo feitas, segundo as quais no nosso país só são heróis, ou só foram heróis, até pelo menos esta parte, todos aqueles que estiveram de uma ou de outra forma ligados, portanto, à Frente de Libertação de Moçambique. Digo como movimento de libertação, não necessariamente como partido político. Juliano. Bom, é um tema, de facto, de certo modo, melindroso, porque os critérios que até aqui definidos, ou pelo menos que têm sido usados para determinar quem são heróis, neste momento vêm sendo contestados, como bem disse há pouco o Martim. E se calhar esperamos que a próxima legislatura defina os critérios de base para que doravante e torne-se público quais são de facto os critérios que devem ser usados para ajustar. Mas enquanto que isso não acontece, já iniciou o critério, que o Estado moçambicano é edificado em 75 com a independência nacional e de lá para cá foram criados critérios e a cada ano, a cada ciclo foram sido aprimorados os critérios de base para a designação do que pode ser herói. Mas, de uma forma geral, o herói tem que ter sido alguém, uma personalidade anônima ou das mais badaladas que tenha feito algo extraordinário pela paz, consolidação, desenvolvimento e a defesa dos interesses do Estado, acima de tudo. Estado, economia, área social e cultura. Naquilo que eu julgo saber, têm sido os critérios de base que o Estado definiu como elementos para a identificação do herói. E mais do que herói, podemos estar a associar o fato de haver condecorações também a essa heroicidade. É por isso que hoje temos pessoas, está aí o caso do Craveirinha, que é escritor, malangatana, agora foi, acho que é o escritor, né? Também foi condecorado recentemente, nesse último 3 de fevereiro. Então, é necessário que preencha esses requisitos. E eu percebo que o debate, de certo modo, até gira em torno da figura do finado Afonso Dhlakama, porque não é considerado herói nacional. Mas essa é uma das questões. Por que é que Afonso Dhlakama não pode ou não é considerado herói nacional, tendo em conta que, conforme se diz, a própria Renamo assim também defende, é o pai da democracia e, na verdade, estamos a viver esta democracia. É um processo que, desde a revisão constitucional de 90, tende a se implementar no nosso país, mercê, portanto, deste forcing, digamos, que a própria Renamo imprimiu no país até a morte de Afonso Dhlakama no ano passado. Eu acredito que com a revisão que há de haver na próxima legislatura, provavelmente a figura de Dhlakama e outros que lutaram pela democracia, acho que a nova designação para separar da geração 25 de setembro, que lutaram pela democracia, seja encontrado um meio termo porque, de certo modo, seria também difícil convencer a 28 milhões de moçambicanos que admiram, veneram a figura de Dhlakama, que ele não é herói. Porque até em termos normativo, de leis, pode não ser, mas as pessoas, a título individual, o considerar. E acredito que há de haver bom senso nos próximos deputados a serem eleitos para encontrar um mecanismo de modo que pessoas que lutaram pela democracia, sobretudo o Dhlakama e a sua companhia, que há aspectos negativos que minam a não elegibilidade. Refiro-me à questão da sabotagem, os assassinatos em massas. São esses aspectos que, em algum momento, dentro do espírito da reconciliação, devem ser, se calhar, apagados para
dentro desse espírito, associá-lo e tê-lo como herói. E é essa necessidade, por uma questão de inclusão até, e do próprio espírito da unidade nacional. Exato. Miguel Abbott, quem deve ser considerado herói e quem não deve ser considerado herói no nosso país? Bom, herói é um indivíduo que se destaca por um ato de extraordinária coragem, indivíduo. Ou um indivíduo admirado por qualquer motivo, que esse motivo constitui, portanto, o centro de atenção para as pessoas. Esse é um herói. Agora, mas para ser herói tem que haver aquilo que é o consentimento. O consentimento social, que é permissão, que é licença que as pessoas dão por sua própria consciência, que isso aqui pode ser, não é? E nem devia ser, bom, legislado, se calhar sim, mas primeiro consciência, consentimento das pessoas, não é? Porque e depois há aquilo que é o âmbito. O âmbito, se é no desporto, se é no cinema, se é na política, não sei quantos, a esfera da atuação desse herói. E depois tem a dimensão, porque mesmo nas famílias, nós temos heróis nas famílias, não é? Aos quais nós veneramos. As famílias africanas têm alguém que quando se reúnem, falam daquele nome, mas sou não sei o que, não sei o que. São esses nomes. Herói É um herói daquela família, não sei. Mas já não pode ser herói para outra família. Não sei se está a perceber. Então, eu estou a falar dessa dimensão, aquele espaço vetorial que se chama os estudiosos de matemática. Exato. Então, se ele transcende a esfera familiar, transcende a esfera tribal dele, não é? Tem uma dimensão nacional, o ato que ele cometeu, a proeza que ele cometeu. Então pode haver um consentimento de que ele seja herói nacional. Há heróis individuais, de indivíduos. Eu posso ter alguém que eu trato de herói na minha vida. Mas ok, vamos lá. Não sei se sabe. Mas vamos ao exemplo de Afonso Dhlakama. Acha que Afonso Dhlakama pode ser considerado herói nacional ou não? Bom, é assim. Eu não sei se alguém pode nadar numa piscina sem água. Quer dizer que o Dhlakama tem admiradores, quer dizer isso. A sua heroicidade não está no vazio. Ele tem admiradores. Agora, mas é preciso que o tempo, não é, corra e explique a toda a sociedade e que a dimensão dele extravase, portanto, o seio do seu próprio partido, não é? Exato. Que é para ele adquirir tudo de alguém que cometeu uma proeza de dimensão nacional. Muito bem. Não sei se está a perceber. Então, porque há dessas coisas. Sim, por exemplo, na Frelimo temos heróis, é porque foi mera inteira vontade do próprio partido. Não houve consulta popular se aquele devia ser ou não herói. Porventura, alguns deles não seriam heróis. Não sei se está a perceber. Porque há heróis porque o partido acha que aquela esfera partidária. Então, o Afonso Dhlakama ainda pode estar a girar naquela esfera partidária. Mas o tempo que é mestre, não é? Acho que vai se encarregar de dizer os seus feitos vão se refletindo dia após dia, não é? Por exemplo, esta coisa da paz. Da paz. Eu não posso, nós podemos agradecer, porque tivemos esta paz, não sei o quê. Mas também, quando nós provocamos guerra e depois nos juntamos para celebrar a paz, por que precisamos de ser coroados? Ok. Por exemplo, não sei se está a perceber, né? Porque se eu é que faço a guerra, né? E depois volto a meia, digo, para com a guerra e depois sou condecorado. Acho que não deve ser assim. Mas pronto, estamos nesses tempos. E esta questão da democratização, como que chama? A descentralização, Exato. não é? Do poder do Estado, tem o dedo de Afonso Dhlakama. Exato. Tem o dedo de Afonso Dhlakama. Então, ele, de tempo em tempo, ou pouco a pouco, está se imiscuindo, não é? Naquilo que é a esfera, portanto, dos heróis. Dos heróis. Não sei. Muito Então, bem, vamos... penso que, como disse ele, havendo bom senso
não é? E com mentes desapaixonadas, em termos partidários, o Dhlakama poderá ver um dia ser herói nacional. Muito bem. Vamos ao intervalo. Renato vai comentar sobre este assunto no próximo bloco. Até já. Muito bem, estamos na última parte. Renato, qual é o seu pensamento em relação à heroicidade em Moçambique? Não foge muito do pensamento dos colegas. Por definição, um herói é todo aquele que desencadeou uma ação de interesse da maioria. Essa heroicidade pode ter uma dimensão nacional, provincial, até local. Dizia até de família. Os heróis têm estas características. Agora, concordo com o debate da necessidade de desapaixonar os critérios de atribuição do título de herói nacional. Até aqui, todos os heróis são ligados, de fato, à história de libertação nacional. Depois temos o José Craveirinha, cuja a sua dimensão é inquestionável na questão da literatura. Agora, olhando para frente, é preciso, de fato, termos uma legislação clara que define com muita clareza os moçambicanos que tipo de heróis pretendem ter, que tipo de características devem ser atribuídas a um herói nacional. Foi levada aqui a discussão sobre o Afonso Dhlakama. Se nós olharmos para aquilo que foi a atribuição do título dos heróis que temos até hoje, eu penso que o Afonso Dhlakama está até muito acima de alguns que ostentam o título do herói, tendo em conta que os outros foram chamados os libertadores, mas também foram guerrilheiros, mas também cometeram assassinatos. Estou a falar de assassinatos na luta contra o colonialismo, mas também assassinaram, houve aquilo que se chamava de fuzilamentos, não é? Públicos, onde os moçambicanos que não comungassem com um certo pensamento eram levados em campos públicos, portanto disparava-se contra eles, eram mortos, e algumas dessas pessoas no final foram considerados heróis nacionais. Por esta via, eu penso que não se pode tirar mérito da heroicidade do Afonso Dhlakama, olhando por aquilo que se defende como seja a causa da luta que o Afonso Dhlakama liderou. Foi a luta pela democracia e, de fato, há um consenso nacional de que, se não fosse Afonso Dhlakama, provavelmente Moçambique tivesse atrasado um pouco mais na questão da democratização do nosso país, e a questão da legitimidade do Afonso Dhlakama, se tivermos que depender do consenso dos moçambicanos, eu penso que não resta dúvida que o Afonso Dhlakama foi um homem bastante acarinhado pela maioria dos moçambicanos, na minha opinião. Daí que a questão da legitimidade, se tiver que ser uma legitimidade popular, este senhor, sem dúvida, pode ser considerado herói nacional. Muito bem. Sr. Miguel Mabote, também para terminar, pediu palavra. Era só para dizer 30 que, segundos. por critérios vigentes, né, nós temos 2 heróis vivos, enquanto, que é o Feliciano Gundana, mas o Marcelo dos Santos. Eles são declarados heróis vivos. O Joaquim Chissano não é herói? Não vem, não está ainda. Okay. Não está. São esses 2 heróis vivos. Tendo em conta que o processo da democratização, etc., que, por exemplo, está a querer vincar agora a favor de Afonso Dhlakama, não o fez sozinho, fez com o Joaquim Chissano. Na altura era o Presidente da República. Exato. Mesmo com denúncia, né? Sim. Mas, para mim, eu deploro esta questão, esta questão de heróis vivos, né? O herói tinha que ser aquele que já terminou a missão.
Isto porque você pode ser, cometer uma proeza agora, não é? Mas depois vir a cometer algo estrondoso Que anula. Que anula, que ensombra aquela heroicidade. Pode acontecer. Agora, qual é o tratamento que nós temos? Então, são critérios esses que nós temos que discutir muito bem. Você está a perceber, né? Temos experiências em Portugal, casos em que é atribuída uma condecoração honorífica, quando cometem um erro, retira-se. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo agora. Retira-se. Há um questionamento, porque ele é acusado de fraude fiscal. Na Espanha tem que pagar 18 milhões de euros, não é? Então, isso levou a que o Estado português refletisse sobre aqueles títulos que andou a atribuir ao Cristiano Ronaldo, não é? Se são retirados ou não. Então, essa é a perigosidade De se atribuir a estatuto de herói a um uma indivíduo pessoa que ainda não- vivo. Ok. Então, está a perceber, né? Muito bem. Mas são critérios que temos que discutir. Ok. Já estamos mesmo Mas sem ao tempo. ao Vamos fechar. desafio, na pergunta, se calhar para a semana, como acabou de responder, dizia a dado passo que há indivíduos na Frelinos que foram atribuídos o estatuto de heróis que não tenham competência. Quem? Só para... Não conheço nenhum. Eu não disse taxativamente isso, eu disse provavelmente, porque foram indicados na esfera partidária, dentro da esfera partidária, Sem consentimento popular. popular. Mas- Cada vez pode mas- acontecer isso. Mas na Primeira República, todos os atos do Estado tinham conhecimento popular. Não era necessário um debate que nós temos hoje. Tem dúvida que, por exemplo, que o Magaia é herói? Não, Que o não Mangane tenho, não é tenho. herói? Samuel é Não herói? tenho. Não tenho. Mas da mesma maneira que... Não havendo dúvidas, Mas vamos não. fechar o programa. Não tenho. Mas é assim. Vamos fechar o programa. Havendo consenso que Samora é herói, não pode haver dúvida que Dhlakama seja herói. Eu estou falando do consentimento. O consentimento é difícil, é diferente de imposição, uma permissão, licença de consciência que você dá a alguém. Muito bem, vamos ter a oportunidade de discutir ainda mais este assunto, uma vez que está já tanto na Assembleia da República, nessa altura que, se porventura os deputados decidirem tirar este anteprojeto para debate, talvez aí vamos ter também muito mais elementos para discutir sobre este assunto, mas era mesmo para não deixar o mês dos heróis passar em branco. Boa noite, fica por aqui o Resenha Semanal. Obrigado a si que nos acompanhou pela atenção dispensada. Até à próxima.